Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, vamos continuar o assunto de zoologia. A gente começa um novo filo de animais agora, o filo é quinidário, reino animal filo quinidário, beleza? Atualmente a gente usa quinidário para designar alguns animaizinhos do meio ambiente aí que a gente vai estudar hoje. Antigamente, os quinidários faziam parte desse grupo que já nem existe mais, chamados de selenterados. Dentro dos selenterados, nós tínhamos os quinidários e os quitenóforos. Os quitenóforos a gente separa, tá bom? São seres que nós não vamos estudar. A gente vai estudar somente uma parte daqueles selenterados antigamente, conhecido como quinidário. Quem são os quinidários? Quinidários, tá aqui na lousa. As nossas queridas amigas anêmonas, certo? Coral, água-viva, caravela e hidra. Esses animais são os mais falados, os mais comentados quando a gente pega o assunto quinidário, tá bom? O termo quinidário indica pra gente que qualquer um desses seres aí tem a capacidade de quinida, onde esse termo quinida indica o que queima. Então quinida é queimar, queima. Ou então pode ser também urticante. Queima ou é urticante. Agora o termo antigo, que nem se usa mais, mas eu gosto de pôr ele na lousa, que é o termo selenterado. Por que eu gosto de usar ele? Apesar de não poder mais, não que não pode, né? Um termo já ultrapassado, caiu de uso já. Mas o termo ideal é o quinidário. Só que quando a gente lembra que quinidário fazia parte deste grupo chamado de selenterado, o termo selenterado vem do latim e diz muita coisa importante. Porque você divide a palavrinha aqui, ó, você forma a palavra cele, que significa cavidade, e entero. Entero significa intestino. Então, quando a gente pega o termo quinidário, indica que é um animal que queima. Quando a gente pega o antigo selenterado, são animais que apresentam cavidade intestinal, beleza? E se tem sistema digestório, a gente já pode parar para imaginar aí, né, para entender que se é um animal com um sistema digestório, ele tem sistema, ele tem órgão, se ele tem órgão, ele tem tecido definido, diferentemente do grupo anterior que era o porífero. O porífero não tinha tecido definido. Beleza? Esse cara já passa a ter. Então vamos às características gerais desses seres, importantes para a gente. Primeira característica importante do grupo dos quinidários. Primeiro, olha lá, são os primeiros animais. Ó, os primeiros animais com cavidade digestória. Olha que bonito. Primeiros animaizinhos com cavidade digestória, certo? O porífero não tinha cavidade digestória, ele estava no grupo dos parazoários. Esse animal já tem cavidade digestória. E se ele tem cavidade digestória, todo mundo que tem essa cavidade digestória será chamado de entero. Olha que bonito. Entero, que significa o quê? Olha lá. Entero significa intestino. Zoário. Zoário vem de zoo. O que é zoo? Zoo é animal. Então, animal que tem intestino. Enterozoário. Tá bom? Animais com intestino. Começa agora em quinidário para frente. Mas uma característica importante desse grupo. Ele é um animal com tubo digestório. Só que nesse caso aqui dos quinidários, ele é um enterozoário do tipo incompleto. Tá bom? Os quinidários são enterozoários incompletos. Incompletos. O termo incompleto não quer dizer que ele tem cavidade digestória, que quer dizer é o enterozoário. Só que por ter cavidade digestória, a gente precisa analisar se ele tem, além do tubo digestório, duas aberturas, a boca e o ânus. Esse cara não. Esse cara só apresenta a boca. Então o termo incompleto indica pra gente que está faltando algo. E o que está faltando? Ó, ausência do ânus. Então esse indivíduo, os queridos quinidários, são animaizinhos que apresentam apenas um orifício ligado ao sistema digestório, que é a boca. Ou seja, ele come pela boca, defeca pela boca. Tranquilinho? Já pensou? É isso aí mesmo. Então ele come e defeca pela boca. Então primeira característica importante do grupo, hein? São animaizinhos que são os primeiros a terem cavidade digestória. Faltando ânus. Vamos a outras características.
Como são seres que apresentam sistema, que é o primeiro cara a ter sistema digestório, olha que bonitinho, ele tem que ter tecido definido. Então esses caras apresentam tecido definido. Quantos tecidos definidos? Podemos ter 2, que é um animal diblástico, ou 3. No caso dos quinidários, são os primeiros animais com tecidos definidos e formam 2 apenas. Então eles são animais com 2 tecidos, que é o que a gente conhece como sendo diblástico, certo? São seres diblásticos, seres com 2 tecidos embrionários, belezinha? Onde nós vamos encontrar esses indivíduos com 2 tecidos embrionários? O ambiente onde nós encontramos ele são animaizinhos de ambiente aquático. Então tá aqui, ó, habitat. Habitat são seres aquáticos, beleza? Então tá aqui, animalzinho aquático, beleza? São seres que podem, olha que bonito, ó, viver de vida livre, são de vida livre, não causam nada para ninguém, são seres de vida livre e apresentam o que a gente conhece como polimorfismo. Polimorfismo é várias formas corporais. Então eles possuem polimorfismo. Possuem polimorfismo. O que é polimorfismo? Olha que bonitinho. Morfo, forma, poli, várias. São seres com várias formas corporais. Inclusive, quando a gente analisa essas formas corporais, nós podemos ver que esses animaizinhos apresentam formas que os tornam seres capazes de nadar ou seres que vivem ali em contato com o fundo, né, com o substrato, na região do bênton. São animais sésseis, paradinhos. Tranquilo? Então nós vamos encontrar quinidários com capacidade de nadar e com quinidários que são sésseis. Desses que estão na lousa, com capacidade de nado, eu tenho aqui, ó, água-viva. Beleza? Tanto anêmona, coral, hidra e caravela são animais que não têm capacidade de nadar. Beleza? E quando a gente fala em quinidário com capacidade de nadar e quinidário séssil, nós damos nomes a essas formas corporais. E essas formas podem ser 2. Olha que bonitinho, ó. Então, polimorfismo, nós vamos encontrar formas corporais. E essas formas corporais são 2 que a gente vai definir já já ali no cantinho. Quais são essas formas corporais? Ou o indivíduo vai ser o que a gente conhece como pólipo, ou o indivíduo vai ser um indivíduo com uma forma corporal que a gente denomina de medusa. Tranquilinho? Pólipo ou medusa. Beleza? Então aqui as características gerais do grupo dos quinidários. Apagar a luz agora. Muito bem. Começando então aqui, ó, com a primeira característica, a primeira forma física do ser, conhecido como pólipo. Pólipo. Todo quinidário que apresentar uma forma que a gente vai falar, ó, isso é um pólipo, isso indica que ele não tem capacidade de nadar. Ele é um indivíduo fixo. Então tá aqui, ó, são indivíduos fixos ou sésseis, certo? Parados. Ou ele realmente está parado e não se movimenta, como é, por exemplo, um coral, tá? Um coral ali, vamos imaginar um coral duro, tá? Como uma acrópora, por exemplo, é um coral que está ali preso, parado, fixo, não se mexe. Mas tem pólipos também que conseguem se movimentar em contato com o substrato. Uma anêmona não nada, mas ela pode movimentar, pode sair de lugar, mas sempre em contato com o solo, tá bom? Desses caras aqui, ó, dos pólipos, vamos pegar um representante aí, uma anêmona. Então tá aqui, ó, um exemplo de pólipo, uma anêmona, tá bom? Olá, eu sou o Nemo e vivo numa anemona. Uma anêmona é um animalzinho fixo, parado, né? Contato no substrato, vamos imaginar ele aqui, ó, tá? Em contato com o solo, apresenta uma boca na região de cima e alguns dos seus tentáculos que saem aqui, ó. Beleza? Ó. Desenhar uma anêmona aqui. Lotado de tentáculos ao redor da boca. Esse bichinho aqui fica onde? Em contato com o substrato, ó, sempre lá no solo, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar essa anêmona e vamos cortá-la ao meio. Cortando a anêmona ao meio. Ó, o que a gente vai ter?
Tudo bem, é isso aí, ó. Nós temos aqui uma anêmona. Então eu quero que você imagine, ó, que essa região de cima aqui, ó, deixa eu fazer mais bonitinho aqui em cima, ó, tem uma abertura. E nós cortamos essa anêmona, retiramos uma tampa dela. O que eu vou encontrar de estruturas aqui neste modelo? Olha que super power. Nós temos esta estrutura aqui superior, ó, tá? Isso aqui será chamado de tentáculo, tentáculo, tranquilo? Vários tentáculos rodeando essa abertura aqui, ó. Essa abertura é a boca do animal, tranquilo? Boca. E aqui uma cavidade. Essa cavidade é uma cavidade chamada de cavidade digestória. Essa cavidade digestória é comum você encontrar o termo gastrovascular. Uma cavidade gastrovascular, certo? Cavidade digestória. Diferentemente de um porífero, se o peixe entrar numa esponja, não tem problema nenhum. Mas se um animalzinho entrar aqui, ó, pela boca do bicho e cair nessa cavidade digestória, diferentemente do porífero que ele não morre, ele vai ser digerido. Então ele vai ser o quê? Digerido, porque isso realmente é uma cavidade digestória. Só que é um sistema digestório. Tranquilo? Certo? Aí tem gente que me pergunta, mas e o Nemo? O Nemo vive aí na anêmona e ele não é digerido. É porque os peixes palhaços, eles apresentam a capacidade de, quando machucado pela anêmona, secretar uma substância mucosa de revestimento corporal, certo? Com a intenção de protegê-lo contra essa substância que queima o animal. E ele não fica dentro da anêmona, certo? Ele fica na região superior da anêmona. É aqui, ó, nesta parte. Então quero que você imagine que aqui pode viver um peixe palhaço. Não tem problema nenhum. Vamos desenhar um peixinho palhaço aqui, ó. Um peixe palhaço vivendo sobre esta anêmona. Perceba que o animal, ele não está dentro da anêmona. Ele está sobre a anêmona, no meio dos tentáculos, certo? Tudo isso porque ele produz uma substância mucosa que o protege contra a urticância da anêmona, da substância tóxica, que a gente vai ver depois qual é essa célula. Tranquilinho? Então aqui eu tenho esta estrutura conhecida como pólipo. Agora eu tenho um outro formato também de quinidário. E esse outro formato de quinidário é o formato que a gente conhece como medusa. Medusa. Essa medusa, ela só será chamada de medusa ou quinidário caso a forma física dele permita que o animal nade. Então, medusas são animais livre-natantes. Olha que bonitinho. Tem a capacidade de se movimentar, são animais móveis. Um animal móvel. Quando a gente fala móvel, quero que você relacione com o fato de nadar. Beleza? Eles nadam. Aqui, ó, nadam. Tá bom? É um animalzinho que nada. Ela tem a capacidade de nadar, por o que a gente chama de jato propulsão. Ela aperta a água, espirra água e sai. Tranquilo? Um animalzinho aqui, ó, conhecido como uma medusa. Vamos pôr aqui a nossa querida amiga água-viva. A água-viva é uma medusa e ela está aqui na lousa. Ó. Vamos desenhar uma água-viva aqui para a gente comparar com a forma de um pólipo. Tá aqui água-viva. Tentáculos também, certo? Tá aqui água-viva e nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a anêmona. Vamos cortar ao meio, né? Então, cortando ao meio uma medusa. O que a gente vai ter de estrutura? Tudo bem. Aqui tem uma anêmona, uma água-viva. A gente cortou no meio, né? Uma medusa, cortamos ela no meio. E aí nós temos mais ou menos uma característica parecida, né? Com o nosso pólipo. Se você analisar, olha que legal que a gente tem aqui, ó. A gente vai ter o tentáculo, tá aqui o tentáculo. Puxar aqui, ó. Tentáculo. Tentáculo.
Beleza? Uma abertura. Essa abertura aqui é a boca do bicho. Boca. Tranquilo? E aqui a cavidade. Cavidade digestória. Cavidade digestória. Beleza? E esse animalzinho tem a capacidade de locomoção. Como é que ele se desloca? É por essa dobra aqui, ó, essas dobras laterais aqui, ó, que o animal faz com que... E aqui, ó, essas dobras, o animal dobra, pega a água, comprime o corpo e empurra essa água para fora. Tá? A água não é lá de dentro da cavidade digestória. É a água que está fora do bicho que ele aperta, a água vai para frente e ele vai ser empurrado pela movimentação da água. Então aqui nós temos um quinidário, comparando uma medusa a um pólipo, são seres muito parecidos, tá? Independentemente se é este cara ou este cara, perceba que nos desenhos eu estou fazendo sempre dois riscos. Por que dois riscos? Porque se eu pegar isso aqui, ó, olha que legal, ó. Vamos pegar este espaço aqui na lousa e vamos dar um zoom nele aqui, ó. Tá bom? Se eu der um zoom nessa parte aqui, o que eu vou encontrar, ó? E eu consigo ver duas camadas celulares. Uma camada aqui, ó, certo? Por fora. Uma camada aqui por dentro. Isso aqui é feito de células, gente. Olha que legal, ó. Um monte de células. O que eu quero que você entenda é, se eu peguei este espaço, a água está aqui, ó, água, em contato com a água do mar. Tá bom? Água. Aqui é a cavidade digestória. É a cavidade digestória. Beleza? Ó, cavidade digestória. Certo? Então eu tenho dois tecidos. Um tecido em contato com a água e um tecido em contato revestindo a cavidade digestória do bicho. Esse tecido que está em contato com a água, esse tecido externo aqui, ó, ele é chamado de epiderme. Epiderme, que é o tecido que reveste o animal. O tecido interno que está em contato com a cavidade digestória é a gastroderme. Gastroderme. Tá bom? Então nós temos esses dois tecidos formando o corpo do quinidário. Tranquilinho? Epiderme e gastroderme. Lembrando que as células que fazem parte da epiderme são diferentes das células que fazem parte da gastroderme. Uma tem função de digestão e a outra vai estar ali revestindo o bichinho. Não importa se é da medusa ou do pólipo. Tranquilo? A gente tem essas duas camadas celulares, epi e gastroderme, já que é um animal de blástico, tem aí dois tecidos, né? E lembrando que este meio aqui, ó, esse meio aqui, ó, não é vazio, tá bom? Existe aqui uma substância gelatinosa preenchendo esse espaço. E essa substância gelatinosa do meio, diferentemente lá do porífero, que também tinha, que era denominado de mesênquima, aqui a gente chama de mesogleia. Mesogleia. Essa mesogleia é uma gelatina de preenchimento. É uma gelatina. Certo? É algo viscoso. Tá ali, ó, preenchendo esse espaço de epiderme e gastroderme. Tranquilo? Agora a gente vai analisar quais são as células que fazem parte tanto da epiderme como da gastroderme. Para isso, eu vou precisar apagar a luz novamente. Tudo bem? Muito bem, galerinha, ó, eu já coloquei aqui adiantando para vocês quais são as células que nós temos nos quinidários. Coloquei essas primeiras aqui, essas 4 primeiras, são células existentes, mas não muito importantes para o vestibular aí, tá bom? O que a gente tem aqui, ó, epitélio muscular, o nome já fala, epitélio, estão na região externa do animal e está revestindo. Então a função desta célula epitélio muscular é de revestimento, beleza? E além disso, essa célula consegue fazer, ó, um fenômeno de contração. Contração. Então é indispensável para a movimentação do bicho, tá? Ou para a movimentação de tentáculos, ou realmente para o nado,
São células capazes de realizar esse fenômeno de contração e estão na região externa, no epitélio, na parte da epiderme. Célula de baixo, músculo digestiva, realiza também contração, também realiza contração. Olha que legal, ó. Contração, certo? E digestiva, ou seja, faz digestão. Olha que legalzinho, ó, digestão. Tudo bem? Lembrando que, no caso do porífero, a digestão era exclusivamente intracelular. Lembram disso? Porque não tinha cavidade digestória. Caso de quinidário já não, ó. A digestão, ela começa na cavidade digestória e termina dentro das células do tecido da gastroderme. Então tem tanto digestão extracelular como digestão intracelular. Já caiu na FUVEST isso. O que acontece com o processo digestório ao longo do processo evolutivo dos seres? Porífero era exclusivamente intracelular, aí passava a extra e intra em quinidário e só vai deixar de ter digestão intracelular lá na frente no grupo dos nemateumintos, beleza? Então grava que nós temos digestão extra e intracelular. Outra célula, célula glandular. A célula glandular, ela secreta um muco. Olha que bonito, ó, secreta muco. E esse muco pode ser usado para duas coisas. Pode ser usado para lubrificação do bicho ou para fixação. Caso o animal lança isso na base de um pólipo, ele gruda através dessa substância mucosa. Célula intersticial é a célula totipotente do grupo. É a célula totipotente. O que é uma célula totipotente? É aquela célula capaz de gerar qualquer tipo de célula, ou seja, regenera o animal. É um animal que tem também facilidade em processo de regeneração. Tem célula para isso, célula totipotente ou célula intersticial. Essas 4 células aí, se você não quiser dar muita atenção, beleza, tá? Concordo com você? São células aí muito específicas. Agora já não, começa a ficar algo extremamente importante. Quando a gente fala em célula sensorial ou célula nervosa, são células que têm a capacidade, olha que legalzinho, ó, de captar estímulos. Beleza? Essas células sensoriais estão na superfície do corpo do bicho. A célula nervosa fica naquele espaço gelatinoso chamado de mesogleia. E aí na mesogleia um monte de células nervosas que estão ligadas às células sensoriais que captam estímulo e surge então um centro de controle, um sistema novo, um sistema chamado de sistema nervoso. E olha que legal, esses animaizinhos, os quinidários, são os primeiros a ter 2 sistemas digestório e agora sistema nervoso. Então vamos por aqui, ó. Outra informação importante, são os primeiros animais com sistema nervoso, beleza? Uma característica importante sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele controla o animal e a tendência ao longo do processo evolutivo dos seres é que esse sistema começa a sofrer um processo de acúmulo, certo? De agregação de célula nervosa, coisa que a gente não consegue observar isso durante o processo evolutivo do grupo dos quinidários. Ele simplesmente está lá, ó, com um monte de célula nervosa espalhada pelo corpo de forma uniforme. Então a gente vai classificar esse sistema nervoso do quinidário, olha que bonitinho, como sendo um sistema nervoso do tipo difuso. O que é um sistema nervoso difuso? É um sistema espalhado pelo corpo, olha que bonito, espalhado pelo corpo. Mas não apenas espalhado, porque o meu sistema também é espalhado e eu não tenho sistema difuso. Ele é espalhado igualmente pelo corpo. Igualmente pelo corpo. De forma, ou seja, uniforme. Beleza? Espalhado igualmente pelo corpo. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que se eu pegar um quinidário, vamos imaginar essa água viva aqui, ó. Pode ser? Nossa, essa ficou ruim, né? Vamos apagar. Essa água viva aqui, ó. Se eu pegar esta água viva, aqui na lousa,
e for analisar células nervosas, eu devo encontrar células nervosas na mesma quantidade em qualquer região do corpo desse ser. Algo mais ou menos assim, ó. Se eu pegar uma faca e cortar esse cara assim, ó. Tchuc, tchuc, beleza? Tchuc, tchuc. Cortei ele em pedaços. E for contar as células nervosas, se aqui eu tiver, ó, 1, 2, 3, eu tenho que ter 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. É claro que não vai ficar muito proporcional o desenho aqui, mas eu quero que você veja que em qualquer parte do corpo do bicho, células sempre na mesma quantidade, espalhados de forma uniforme. E essas células não são isoladas, elas são ligadas uma com as outras, formando uma rede de comunicação. Isso aqui é um sistema nervoso. É um sistema nervoso simples, beleza? Mas está aqui, ó, o primeiro bichinho com o sistema nervoso é o nosso querido amigo quinidário. Esse sistema nervoso aqui, ele pode ser chamado de sistema nervoso difuso na forma do que a gente conhece como, ó, que legal, como rede nervosa. Nervosa. Não tem centro de controle. Não tem centro de controle. Isso facilita, por exemplo, ó, sei lá, um processo de regeneração. Se eu corto esse animal ao meio, mesmo cortando ele ao meio, não vai morrer, porque eu não separo uma parte importante do corpo dele de outra parte, certo? É um sistema nervoso simples, mas existe e extremamente importante você guardar para o vestibular. 2 sistemas então surgem em quinidário: sistema digestório e sistema nervoso. Célula nervosa, extremamente importante guardar por culpa disso. E aí a gente tem mais um tipo de célula extremamente importante para a gente guardar, que é o querido quinidócito ou quinidoblasto. Tá? Quinidócito, a célula pronta, quinidoblasto em formação ainda. Tá bom? Vamos ver agora como é que funciona essa célula aí, chamada de quinidócito ou quinidoblasto. Muito bem, quinidócito ou quinidoblasto. Quinida queima, célula que queima, beleza? Quinido queima, blasto que forma o que vai queimar. É uma célula em formação, célula ativa. O que é essa célula quinidoblasto? Extremamente importante, hein? É uma célula que possui, olha que bonito, ó, célula que possui uma vesícula contendo, vamos por contendo, olha que bonitinho, contendo uma substância tóxica, beleza? Essa substância tóxica pode ser, por exemplo, um produto neurotóxico, uma neurotoxina, certo? Que paralisa o sistema nervoso, ou uma substância chamada de actinocongestina. Actinocongestina. Beleza? É um produto extremamente agressivo, causa lesão em tecido. Então a gente tem a actinocongestina ou uma neurotoxina, que é uma substância tóxica existente dentro dessa vesícula. Essa vesícula tem um nome. Essa vesícula aqui, ó, pode ser chamada de nematocisto. Nematocisto. Cisto, uma bolinha. Nemate significa fio. O fio com uma bolinha. Opa, uma bolinha com um fio. Agora sim. E eu vou desenhar a célula para você agora, beleza? Vamos acelerar o vídeo aí rapidão. Muito bem, aqui na lousa, olha que legal, tem um quinidócito. Isso é uma célula só, tá, gente? Ela é uma célula que está ali localizada no tecido epitelial do bicho, revestindo todo o corpo do animal, localizado principalmente na região dos tentáculos, certo? Eu vou dar aqui o nome às estruturas de um quinidócito, belezinha? Como, por exemplo, se isso é uma célula, isso aqui, ó, é a membrana. Membrana plasmática. Membrana. Isso aqui é um núcleo.
Esta parte preta é o citoplasma. Citoplasma. Tranquilo? Uma projeção da membrana, essa daqui é indispensável para o funcionamento do nosso querido amigo quinidoblasto, chamado de quinidocílio. Olha o termo, quinidocílio, cílio, né? Um cílio. Quinidocílio. O quinidocílio, ele é o gatilho, é ali que você tem que relar para que essa célula funcione. Então aqui nós temos um gatilho, é ele que faz a célula entrar em funcionamento. Uma abertura na região superior aqui, ó, conhecido como opérculo. Opérculo. Beleza? Opérculo. Uma vesícula, uma bolsa vermelha, que é o nematocisto. Nematocisto. Ali dentro, o nematocisto é essa bola e o nemate é esse fio. Esse fiozinho de dentro aqui, ó, este filamento aqui de dentro, ele recebe o nome de filamento urticante. Filamento urticante. Beleza? E dentro de tudo isso, essa substância tóxica, essa toxina que a gente encontra no interior do nematocisto. Toxina, ou uma neurotoxina, ou uma toxina que agride tecidos corporais. Então isso é o nematocisto. Como ele funciona? É muito simples. Ele não depende de sistema nervoso. Não é a água viva, não é a anêmona que faz isso entrar em atividade. O que faz entrar em atividade é um contato, é um choque mecânico existente entre um animal, um peixe ou você, por exemplo, com essa região do quinidocílio. A partir do momento que você rela no quinidocílio, o que acontece? Relou, inicia a entrada em grande quantidade de água na célula. Então eu vou perceber que vai entrar aqui, ó, muita água. Água do mar entra na estrutura. Muita água. Vamos por aqui, ó, setinhas indicando que isso aqui é água do mar. Olha o tanto de água que está entrando na célula a partir do momento que você rela no quinidocílio. O que acontece agora? A gente aumenta a pressão interna da célula. E essa célula, quando pressionada pela entrada da água, faz essa estrutura vermelha ser pressionada e o filamento urticante everte. Ele sai da estrutura. Então está o opérculo para dentro. Você aperta isso, pressiona pum, e ele sai, lançando esse filamento para fora da célula. Tranquilinho? Pela entrada de água. Aí a partir do momento que isso entra em atividade, não tem como mais a gente fazer isso voltar nesse estágio, certo? O quinidário necessita produzir um novo quinidoblasto. Tranquilinho? Então entrou água, apertou, o filamento é jogado para fora e entra em contato com a sua presa, ou então que o seu predador está se defendendo. Então o resultado do funcionamento do nosso quinidócito é fazer essa célula ficar assim, ó. Quinidocílio, tá aqui a célula, beleza? O opérculo tá aqui, virado para fora. E o filamento urticante aqui, ó. Olha o filamento urticante. Beleza? E a partir do momento que acontece, está jogada, né? Jogar para fora o filamento, o nematocisto que estava aqui, ó. Olha ele ali, ó. Com a sua abertura, a substância tóxica que está ali dentro tem agora por onde sair. Então eu vou perceber a saída dessa substância tóxica, desse produto, por todo esse filamento urticante, e isso aqui vai atingir um outro ser vivo, toxina, certo? E isso aqui está relando, né, na pele, no tecido epitelial aí de alguém. Tranquilo? Então isso aqui penetra em você e joga essa substância tóxica, certo? Este é o funcionamento de um quinidócito, bem simples. Ele funciona de acordo com a entrada da água. Por isso que é importante você lembrar que num acidente que você tiver com um quinidário, se você sabe que a água entra no quinidário, e isso aqui é água do mar, você jamais pode jogar água mineral, água doce, sobre um quinidário ali, né? Sobre um ferimento onde tem um quinidário. Porque se a água do mar, que tem bastante soluto,
entra nas células, imagina se você jogar uma água que é menos concentrada que a água do mar. Vai entrar em todas as células do quinidário e vai estourar, vai romper todos os quinidócitos e vai lançar mais substância tóxica sobre a pessoa. Ou seja, jogar água mineral queima ainda mais o indivíduo. Beleza? O que a gente tem que fazer para tentar aí dar uma amenizada é jogar algum tipo de produto que desnature essa toxina. Tranquilo? É uma proteína, então se é uma proteína eu posso desnaturar. Jogar ali algum produto, como por exemplo um vinagre, que é um ácido que vai desnaturar essa proteína. Tá bom? Vinagre funciona aí na ação contra o quinidócito. Tranquilinho, gente? Beleza? Então aqui nós falamos sobre os quinidários e essa célula aí é extremamente importante da gente lembrar. A última coisa que falta pra gente aqui é sobre simetria, tá bom? A gente vai falar sobre a simetria do nosso querido quinidário e aí a gente encerra por hoje essa aula aí. Tranquilo? Então bora lá. Simetria. Tudo bem, gente. A simetria que a gente tem em quinidário é a mesma que a gente encontra em porífero, certo? É a mesma que a gente encontra em porífero, que é o que a gente conhece como simetria radial. Então a simetria de um quinidário é a simetria do tipo radial. Tranquilo? Para quem não lembra, a simetria radial é aquela que você pode fazer vários cortes no animalzinho e mesmo assim sempre ter parte simétrica. Sempre cortes longitudinais, beleza? E não posso cortar assim, ó. Se eu cortar assim, se eu puder cortar de assim, cortar de assim, cortar de assim, eu tenho uma simetria chamada simetria esférica. Então eu vou poder, nesse caso, cortar várias vezes nesse sentido, mas de assim, não. Por isso que não é esférica a simetria, tá bom? É a simetria radial. Ou seja, aquele esqueminha, né? Você pode cortar esse animal desta forma aqui, ó. Dessa forma, cortando ele assim, e vai obter partes iguais. Beleza? É um primeiro corte com parte igual. Podendo cortar agora de assim, ó. De assim você também vai ter partes iguais, ó. Vamos cortar de assim, pumba. Vou ter também parte igual. Tá bom? Olha lá, cortei. Também tenho partes iguais. Posso cortar de assim também, ó. Por que não? Ó, bem exatamente nesse sentido aqui, ó, do meio. Também vou ter partes iguais, ó. Tá bom? Ó, fatiei o animalzinho, também em partes iguais. Tá aqui, ó. Vou puxar mais pra cá para sair do desenho. Ó lá, ó, parte igual. E outros cortes ainda, né? Posso cortar ele aqui assim ainda se eu quiser, ó. Não importa a quantidade de cortes que você faça, você sempre vai ter pedaços iguais. Sempre pedaços iguais. Amém, gente? Então isso aí é o tipo de simetria. Essa simetria é interessante porque o animal não tem frente, ele não tem lado esquerdo, ele não tem lado direito, ele não tem frente, ele não tem trás. Então ele não tem sentido de deslocamento. É um animal que se desloca. Aqui, ó, tá se deslocando. Beleza? Em todos os sentidos. Não tem frente, voo pra frente. Isso não existe pro bicho, né? Ele se desloca da mesma forma. Tranquilo? Não tem sentido de deslocamento. Beleza, gente? Então é isso. Último assuntinho aí de quinidários. Falta aí reprodução que a gente vê num próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço. Até mais.